Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá. Mais uma vez estamos aqui, Michele e eu, para mergulharmos juntos no capítulo 1 de Mateus, no Evangelho, né? Hoje, capítulo 1, genealogia de Jesus e o nascimento dele. A genealogia, Michele, muitas pessoas erradamente é aquele capítulo, né? O capítulo 1 é a parte que muitos começam a ler, falar fulano gerou Beltrano, Beltrano, como nós vamos ler daqui a pouco, gerou Ciclano, Ciclano gerou tal, e aí a pessoa, vou pular isso aqui, vamos para o que interessa, vamos para o capítulo 2. Essa parte é chata, pula. Ou vai para a parte do nascimento. Mas, olha, não diga isso, né? Aliás, depois de hoje, eu tenho certeza que nunca mais você vai pensar, se já pensou, né? Nem falar, nenhum de nós, porque não dá para dizer vamos ao que interessa. A genealogia interessa muito e vocês vão entender claramente isso hoje, nessa meditação. Na verdade, tem um porquê de estar aqui, né? Quando o Mateus, quando a gente falou nos vídeos anteriores, que escreveu diretamente para os judeus, né? Esse livro de Mateus, ele estava com o intuito de mostrar para o povo judeu os antepassados, né? A genealogia de Jesus para comprovar, para mostrar, olha aqui, ó, ele é o Messias, que a profecia está se cumprindo, se cumpriu, na verdade, exatamente, né? Que apontava para Jesus. E aqui, ó, das pessoas que foi lá no Velho Testamento falado que viria dessa descendência, foi daqui que ele nasceu. Então, foi com esse objetivo, né? E isso era costume, né, nos judeus, no Antigo Testamento, a gente vê muito essa questão da genealogia, eles já tinham esse costume de escrever, né, sobre a descendência. E aqui, Mateus, com esse intuito para mostrar para os judeus, deixa registrado os antepassados de Jesus. Exato. É como nós devemos aqui nos colocar no lugar, por isso que é importante, a meditação anterior foi importantíssima, importantíssima, porque depois de nós entendermos todo o contexto, né? Quem escreveu, quando, para quem, e hoje entendermos a questão da genealogia, quando lermos o 2, o capítulo 3, 4, enfim, até o último capítulo do livro, em toda leitura, a capacidade o entendimento, né, a absorção, a interpretação vai ser muito melhor do que das outras vezes, quem sabe, que você leu, ou de alguma outra vez que você tentou ler, se interessou, ou até mesmo leu, mas não foi com essa perspectiva, com esse entendimento do contexto, da genealogia. Então, a leitura dessa vez, eu acredito, se você não fez isso antes, dessa vez vai ser completamente diferente, vai ser melhor. Então, vamos fazer uma oração para a gente já começar a ler os versículos do capítulo 1. Espírito Santo, nós primeiro te agradecemos por estarmos aqui juntos em mais uma meditação. Obrigado, muito obrigado por essa inspiração, por esse toque, pela metanoia que eu e Michele estamos passamos, né? Estamos passando, e muitos que estão também acompanhando essa meditação passaram ou estão passando por essa renovação da mente, renovação causada pelo teu evangelho, pela tua palavra e pelo Senhor Espírito Santo. Então, usa-nos, possua Michele, com tua graça e sabedoria, coloque palavras na nossa boca, também ilumina o entendimento de quem está nos acompanhando, assistindo, ouvindo, para que todos nós possamos entender a tua vontade, em nome de Jesus, e nos capacite a executá-la. Amém. Graças a Deus. Bem, então vamos ler, eu vou ler alguns versículos, nós vamos parar ali antes do nascimento, né, de Jesus, depois a gente volta no nascimento para concluir o capítulo 1. Eu vou ler alguns e Michele vai dar continuidade da genealogia. Versículo 1 do capítulo 1 de Mateus.
Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Eu estou lendo na linguagem NVT. Pode ser que na linguagem que você esteja lendo, provavelmente está um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, os nomes também. Salomão gerou Roboão, versículo 7. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Michele, lê aí do 10 em diante. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim, seus irmãos, nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, que deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. É isso aí. Já no início, no versículo 1, a gente percebe ali, né, falando de Abraão, de Davi, que o objetivo é fazer com que o judeu voltasse ao Gênesis. Com que os judeus, como nós falamos, né, no início, eles pensassem assim, poxa, está falando de pessoas que eu considero muito, né? E o objetivo é exatamente esse. Sabe, essas pessoas que esses nomes importantes na história, homens escolhidos por Deus, eles fazem parte da genealogia do Messias. É isso que Mateus que o autor de Mateus está passando. A gente leu, nós falamos, né, na meditação anterior a essa, autor anônimo, mas por tradição acreditamos. Então a gente fala aqui Mateus porque é o que a tradição, a história e nós acreditamos. Então o objetivo de Mateus era claro aqui, era fazer com que o judeu se conectasse, sabe, se inteirasse, se interessasse por aquilo que ele estava falando. E uma forma dele fazer isso era citando pessoas que os judeus consideravam muito, né? E tem a profecia do Antigo Testamento, né? Que a gente pode confirmar, né? Que da descendência de Davi ia nascer o rei dos judeus, né? Ele prometeu, Davi, da tua descendência nascerá o rei dos judeus. E também fez a promessa a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, tem um filho da promessa, né, que era Isaac, e de Isaac foi ali essa geração que fez parte da genealogia de Jesus, e através de Jesus que se cumpriu essa promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, numerosas, né, incontáveis será a sua descendência. Vocês entendem, você que está acompanhando aí essa meditação, que já está ficando claro que a genealogia não é qualquer coisa, que ler o Mateus 1 e analisar essa genealogia não é irrelevante, não é algo para ser pulado. Durante a meditação isso vai ficar ainda mais claro. No final dela você vai falar assim, nossa, que lições, né? Quão profunda é
refletir sobre a genealogia de Jesus. Porque o ponto principal aqui da genealogia é o aspecto redentivo que ela tem. Porque você vê que as pessoas, a Michele vai agora comentar um pouco sobre as mulheres, é claro que para saber da história de cada uma delas, aí a gente tem que ir lá no Antigo Testamento e ler, entender quem foi Raabe, quem foi Tamar, mas a gente vai falar aqui rapidamente, a gente preparou algumas telas para vocês lerem junto conosco, são pessoas assim improváveis, tanto mulheres quanto homens. Então a Michele vai falar um pouquinho das mulheres e eu vou falar um pouquinho dos homens, dentro desse contexto que nós falamos. Pense nisso. Inclusive aparece aí na tela essa frase. 4 mulheres na genealogia. Não era comum colocar mulher na genealogia. Tamar teve relações sexuais com seu sogro. Raabe foi prostituta. Ruth foi uma moabita estrangeira e que servia a outros deuses. Betseba, Davi adultera com ela e mata o seu marido. Tanto no patriarcado quanto na realeza, há mazelas que Deus redime. Então a gente vê, né, primeiro ponto aqui é que não era comum, né, que mulheres fossem citadas na genealogia. Não tinha valor, né? Uma vez As que mulheres não tinham. Era uma sociedade, né, que machista, né, muito mais do que hoje a gente já tem uma sociedade machista. Imagina 2000 anos atrás no Oriente Médio, né? Muito maior. Então, ali as mulheres naquela época eram tratadas como mercadoria, não tinham valor, não tinham peso, né? A opinião delas não contavam. Mas aqui elas foram citadas, As né? mulheres não, se falou opinião não contava, elas não eram contadas nem na hora de fazer um censo, né? Para poder calcular o número de pessoas, né? A população daquele determinado local. As mulheres nem entravam nessa contagem, né? Exatamente. E aqui elas foram contadas, né, na genealogia. O exemplo de Tamar, né, que foi uma mulher que depois o Judá que fez o sogro dela que fez a injustiça, depois reconheceu a injustiça que ele tinha feito, né, com ela e tudo mais. Raabe, que era uma prostituta, que arriscou a vida dela, né, para salvar os espias lá de Josué em Jericó, na invasão de Jericó, e ela teve ali a proteção, foi salva da morte, e depois casou com um do povo judeu, né, do povo hebreu ali, e constituiu família e mudou a história da vida dela, né, através dessa atitude de coragem, de fé dela, e depois ela também foi acrescentada na genealogia ali, aqui está sendo contada na genealogia de Jesus. Ruth, né, que foi a que falou para Noemi, sua sogra, que despojou, né, dos deuses que ela servia, e foi a que falou aquela frase que muitas vezes é citada em casamento, né, aonde você for eu irei, aonde pousarei, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. E ali ela passou Foi uma fala de uma nora para uma sogra, exatamente. E ali ela passou a adorar o Deus de Israel. E também teve a Betseba, né, que foi uma mulher a princípio usada, ali, né, Davi se deitou com ela e depois posteriormente matou o marido dela, né, mas depois o filho que ela teve com Davi, o primeiro, faleceu, mas depois nasceu um outro filho, né, que foi Salomão, e de Salomão ali também veio a descendência na qual chegou Jesus. Então foi uma mulher que a princípio teve uma história triste, mas mesmo assim, como a gente costuma dizer, né, mesmo ali diante do caos, da situação difícil, Deus fez ali uma nova história, né, Marcelo? São mulheres que não têm um passado tão polido, mas que fazem parte da história, fazem parte da genealogia. E isso é uma grande lição para nós, para mim, para você, Michele, para você que está acompanhando essa meditação conosco, para você que recebeu essa meditação, né, no seu WhatsApp, alguém te enviou, alguém te convidou para participar dela, que não importa teu passado. Olha o passado dessas mulheres, e elas fazem parte da genealogia de Jesus. Então isso revela, como nós falamos,
na meditação anterior, a graça desse Deus maravilhoso, essa graça maravilhosa que alcançou essas mulheres e que nos alcançou também. Vou falar um pouquinho agora dos homens. Aparece aí na tela homens na genealogia. Nós separamos aí alguns itens marcados pela mentira. Abraão, né, Isaac e Jacó. Os três tiveram problema com a mentira e com o engano. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, com medo de Abimeleque. O Jacó, toda a história que ele teve de enganar o próprio irmão. Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Isaac também mentiu para o pai, dizendo que era o próprio irmão. Quer dizer, homens marcados pela mentira, mas, claro, homens que também tinham nos revelam virtudes, aprendemos com eles, tem coisas boas, mas homens que mentiram, homens que não eram perfeitos. Eles não estão na genealogia, como nós falamos na meditação anterior, pela capacidade que possuíam. Eles estão pela graça. Eles estão, aliás, toda a genealogia, em toda ela, o que a gente vê é a graça. Então, pela capacidade espiritual, né? No caso, não eram pessoas perfeitas, não foram pessoas perfeitas que não erraram, né? Ou seja, que eram super justos, né? Na verdade, Abraão, ele foi justificado pela fé, né? Porque ele creu. Embora ele também tenha errado, né? Ele mentiu algumas situações com medo. Quando eu li isso na Bíblia, ficou confuso para mim a primeira vez, né? Não mergulhando, mas só dando uma lida. Eu olhei assim porque era me apresentado um Abraão quase que perfeito, né? Ele é o pai da fé, ele foi realmente escolhido por Deus. E como eu disse, tem virtudes que nós podemos tirar para a nossa vida. Claro que tem. Mas do jeito que me foi apresentado Abraão, quando eu olhei assim, falei, é isso mesmo? Abraão mentiu? Mas está mentindo aqui. Eu não imaginaria, porque é isso que a graça faz. E meditar na genealogia de Jesus nos dá esse entendimento. A graça, ela faz isso aqui, ó, com a meritocracia, sabe? Com essa coisa de merecer. Nós não merecemos. A salvação é pela graça, mediante a fé. Deus espera que a gente creia. Porque se for pela questão do mérito, da meritocracia, nós não conseguiríamos. Nós não vamos conseguir, a gente não conseguiria. Então, Jesus mereceu, por causa dos méritos de Jesus, isso é a graça, por causa do que Jesus fez na cruz, por causa dele, da graça dele, uma vez a gente crendo, então essa graça vem sobre nós. E, no caso, isso já acontecia lá atrás também. Abraão creu. E aí ele foi justificado. Hoje, nós cremos no que Jesus fez na cruz e também somos justificados mediante essa fé, mas por causa do que ele fez, não do que nós fazemos, não dos nossos esforços. A gente não consegue obedecer, o ser humano não conseguia obedecer os mandamentos, que não eram apenas 10, eram 613. A gente vai estar sempre falando isso aqui para mostrar que nós, por nós mesmos, jamais seríamos salvos. Isso mostra o quão dependentes, o quão necessitados e o quão gloriosa é a graça de Jesus, o quão valioso é o seu sacrifício na cruz, seu sacrifício perfeito, completo, suficiente e definitivo. Então, continuando aí o ponto 2 da genealogia dos homens, homens marcados pela violência. Davi foi proibido de construir o templo porque suas mãos estavam cheias de sangue. Roboão também foi sanguinário. O rei Arcais perseguiu seu próprio povo e matou os filhos, segundo a Crônicas 28, depois você medita lá. Manassés, o rei mais violento na história de Judá, ele é colocado na história, Manassés, como quem encerrou Isaías ao meio, com uma serra de madeira.
Já vou para o ponto 3. Marcados pela idolatria. O Salomão, filho de Davi, Roboão, 1 Reis 12, Acais, 2 Reis 16, Manassés, né, 2 Reis 21, além de violento, também idólatra ao extremo. Ponto 4, que nós também separamos, marcado, aí nós temos aí virtudes, que é o Josias, Ezequias e Boaz. Também tivemos reis que foram bons, que fazem parte da genealogia, mas temos aí pessoas que você olha assim e fala, como que essa pessoa está na genealogia de Jesus? Como? Já falamos. Não tem outra resposta, não tem outra explicação a não ser a graça dele, a graça do nosso Deus. A graça, Michele, ela não começa na nova aliança, ela não começa com Jesus vindo. A graça, ela vem desde sempre. Agora, ela encarna, ela se materializa, ela vem na sua totalidade com Jesus e na nova aliança aqui no Novo Testamento, né? E aí a gente traz essa reflexão, né, do quanto não existiram homens perfeitos, né, nessa história aí, reis vieram, foram, mas o único que conseguiu ser o sacrifício perfeito, né, que remiu todos os nossos pecados e conseguiu ter êxito, cumprir a lei, cumprir, né? o plano de Deus na sua totalidade, foi o Senhor Jesus. Né? Então, essa reflexão nos faz entender que todos nós também, sem a redenção dele, né? Sem a misericórdia dele, como o Marcelo falou, sem a graça, sem essa oportunidade merecida, a gente não consegue pelos nossos próprios méritos, né? Por mais que muitas vezes a gente se ache justo, mas não há um justo sequer. Está escrito, não há um justo sequer. Exatamente. Então, esse é o ponto, né? É bom você tirar um print, anotar isso, guarda essa palavra, esse termo, aparece aí na tela, aspecto redentivo da genealogia de Jesus. E eu vou encerrar aqui a meditação falando de alguns pontos desse aspecto. Primeiro, que Deus é capaz de amar pessoas que deveriam ser alvos de sua ira. Deus, olha isso, é maravilhoso, é capaz de amar pessoas que deveriam ser alvos de sua ira. Como nós acabamos de falar, não há um justo sequer. A capacidade de amar de Deus, nós nunca vamos compreender, a nossa mente nunca vai entender o quanto ele é bom, mas a gente precisa crer nisso, né? Outro ponto, Deus nos ama não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, foi o que falamos. A gente sempre acha que Deus é como se ele fosse um velhinho que vai nos dar um doce porque nós fizemos o que ele gosta. E é daí que nasce, né, essa dependência de líderes, gurus, de pessoas que pensam que outras pessoas são mais próximas de Deus, mais ungidas. Essa é a lógica da religião. E aí essa pessoa mais próxima, ela vai orar por mim, mais próxima entre aspas, né? Ela vai orar por mim, e aí eu vou ser atendido por causa da oração que ela fez, porque ela é mais próxima, porque ela merece, porque ela faz mais coisas que Deus gosta, e Deus vai me atender por causa do que ela está pedindo. E isso vai na contramão, né, da graça, dessa fé. Isso é a lógica da religião, que complica, sempre complicando, e o evangelho sempre simplificando. O evangelho ele tem esse paradoxo de simplicidade e profundidade. É profundo, mas não é complicado. É profundo, mas é simples. É mediante a sua fé, sua entrega por causa do que Jesus fez, não por causa do que você ou nós fazemos. Não há nada que a gente faça. Não há nada que a gente faça. A gente não consegue fazer na totalidade, mas Jesus conseguiu. Então, ele fez. Ele fez. Aí eu creio no que ele fez, me entrego a ele e, como resposta ao que ele fez, começo a viver de uma forma que o agrada. É uma consequência.
Essa é a lógica do evangelho. A lógica da religião é eu obedeço para ser atendido, para ter resposta, para ser aceito. A lógica do evangelho, da graça, da nova aliança é eu sou aceito pelo que ele fez. Eu creio e sou aceito pelo que ele fez. E pelo fato de ser aceito, eu correspondo a essa redenção, essa maravilhosa graça, esse favor imerecido, esse favor que eu não mereci, esse amor incomparável. Eu correspondo, eu respondo a esse amor e obedeço a ele. Então, eu não obedeço para ser aceito. Eu fui aceito e por isso obedeço. Essa é a lógica da graça e do evangelho. Então, mais um outro ponto que nós separamos é a esperança pessoal. Deus não desiste de nós, por mais pecadores que possamos ser. Por mais pecadores que possamos ser. Isso me faz lembrar do ladrão na cruz. Eu quero dizer para você que está acompanhando essa meditação, lembra do ladrão na cruz, o que creu. Lembra, a graça estava ali do lado dele. A graça estava à disposição do outro ladrão também. Porque ele reconheceu a sua condição, né? Exato. Tiveram dois ladrões. Um que reconheceu a sua condição, que estava ali por culpa dele. Exato. Né? O outro já foi soberbo, não já reconheceu. Foi arrogante. Né? Enfim, estava ali naquela situação, estava com a oportunidade do lado de ser redimido, mas não aceitou essa oportunidade. E esse termo aí que você usou é perfeito, perfeito. Muito bom você ter falado reconheceu, porque isso aí tem duplo sentido. Ele reconheceu a condição dele, né? Eu sou perdido, eu sou ladrão, não mereço, enfim. E quando a pessoa... É aí que a pessoa encontra Jesus, é aí que a pessoa se encontra, é aí que vem a salvação, é aí que vem a graça com todo o seu poder, seu amor. Quando a pessoa se vê como perdida. Como é que uma pessoa vai ser salva? Como que alguém vai achar ou ser achado se ela não se considera perdida? Uma das condições de eu ser salvo, de eu ser achado, é eu entender que estou perdido. E a gente precisa entender isso. Nós estávamos perdidos, mortos, nos nossos, como diz a Bíblia, nos nossos delitos e pecados. E Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida. Então, se não fosse ele, a gente estava perdido. Se não fosse a graça, estávamos perdidos. Então, esse ladrão, o que foi salvo, eram dois, o que foi salvo, ele entendeu, ele reconheceu a sua condição. Estou perdido. E por isso clamou por misericórdia. E por isso clamou por Jesus ali, naquele momento. Porque como é que eu vou clamar por misericórdia se lá no fundo eu achar que não preciso dela? O outro não clamou, porque ele não se viu, ele não reconheceu a condição dele. E aí, quando eu falo de duplo sentido, e também reconhecer quem estava ali, que não era um homem, não era um bom homem, não era um homem legal, não era um homem... Jesus não é um homem bacana, um homem legal, um profeta, um bom profeta, mais um bom profeta, como no Antigo Testamento tem vários. Ele era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Ele era o Rei dos reis estava ali naquela cruz, não porque foi pego para ser morto. Ele estava se entregando. Ele estava se entregando. Então, o ladrão que foi salvo reconheceu isso. O outro não. O que reconheceu sua condição e reconheceu a condição de Jesus, quem ele era, foi salvo. E aqui fica também a lição de como Jesus olha para a gente, a maneira como nós devemos olhar para as pessoas. Sabe? Quando a gente entende todo esse conceito de graça na genealogia de Jesus e na palavra, na Bíblia, no sacrifício dele, isso nos leva à reflexão de nós, né, que cremos em Jesus, como nós olhamos para o mundo, para a sociedade, para as pessoas. A gente tem que ter um papel muito menos de juízes. Muito menos. Não é o nosso papel ser juiz.
exceto julgar na reta justiça, lutar por aquilo que é correto, mas não julgar a pessoa, não julgar pessoas, não condenar pessoas, não afastar pessoas, não se sentir superior a pessoas, porque isso não combina com Jesus, não combina com as lições que a genealogia de Jesus nos trazem. Nós não, a graça nos coloca nessa condição, não somos superiores do que ninguém. Ah, mas fulano não merece, eu também não merecia. Ah, mas fulano fez isso, não merece perdão, eu também não merecia perdão. Ah, mas fulano é complicado, mas eu também sou, eu também era, e Jesus me perdoa mesmo assim, então eu tenho que perdoar essa pessoa também. É isso que a graça nos faz, né? A graça não é só um entendimento do perdão, da misericórdia, do favor. A graça também, ela nos capacita a sermos mais parecidos com Jesus. Ela nos ensina e nos capacita, ela faz essas duas coisas. E para encerrar, o último aspecto que nós separamos aí é a graça de Deus, que nos alcança e nos basta. Olhando essa genealogia, só podemos dizer, é graça, é o favor de Deus. No meio da nossa incapacidade, impossibilidade, nossos defeitos, ela nos usa, nos ensina e faz sua obra prosseguir. É isso. Tá vendo como não dá para pular a genealogia? Tá vendo como que não dava para pular o capítulo 1? Para a gente ir para o capítulo 2 direto? Nós vamos encerrando a meditação de hoje. Na próxima, na próxima nós vamos ler um pouquinho do 1, né, o finalzinho do 1, vamos falar do nascimento de Jesus. A gente logo no início encerra o capítulo 1 e já entra no capítulo 2, tá bom? Para o nosso tempo não ficar ainda mais prolongado, a gente na próxima meditação já começa concluindo 1 e meditando 2 também. Bem, nós temos um grupo no WhatsApp e no Telegram, convido você a participar dos dois. Um é para a gente interagir, conversar, que é o do WhatsApp, colocar recados mais corriqueiros, mais rápidos para serem visualizados. E o Telegram é para a gente colocar, inclusive acabando aqui essa meditação, vou colocar lá versículos do Antigo Testamento que apontam para Jesus, que apontam para a nova aliança, que já falavam do Messias que viria. Então, eu vou colocar no Telegram. Sempre que a gente tiver um artigo, um vídeo, algum conteúdo bom, relevante sobre essa série aqui, Mergulhando no Evangelho, será no grupo do Telegram que nós vamos colocar. Então, se você está mergulhando conosco, me envie uma mensagem, solicite que coloquemos você nesses dois grupos para que você possa participar e, de fato, não só ouvir ou assistir, mas mergulhar realmente no Evangelho. Michele, suas considerações finais. Eu espero que todos tenham gostado e possam refletir, e isso vem incentivá-los também a conhecer um pouquinho mais das histórias, né, desses personagens aqui, né, as suas dores, né, aquilo que eles passaram, que eles viveram, que eles vivenciaram, venceram, para também nos inspirar, né, inspirar a nossa fé, nos fortalecer, né, e saber o quão grande é o amor do nosso Deus e que a obra dele, né, a promessa dele ao longo da história e que começou a se concretizar aqui no nascimento do nosso Senhor, né, foi se completando e até chegar a alcançar essa redenção, né, a cada um de nós. Então, que nas próximas meditações a gente venha crescer cada vez mais nesse entendimento e mergulhar cada vez mais nos evangelhos. É isso aí. Deus abençoe muito a vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima meditação.